Smile and Learn! Hoje vamos aprender as partes do ouvido. O ouvido é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio. Ele percebe os sons e envia a informação para o cérebro para que este responda de forma adequada. Imagine, por exemplo, que você escuta a sirene de uma ambulância. O ouvido vai enviar essa informação para o cérebro e este, por sua vez, vai enviar sinais aos músculos para irmos para um lugar seguro. O ouvido se divide em 3 partes: O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é formado por 2 partes: o pavilhão auditivo, que é a parte que recebe as ondas sonoras, o canal auditivo, que é a via pela qual o som viaja até chegar no ouvido médio. O ouvido médio é formado pelo tímpano e por 3 ossos: martelo, bigorna e estribo. Eles transmitem o som para a cóclea. Aqui também encontramos a trompa de Eustáquio. O tímpano é uma membrana que parece um tambor. Quando o som chega, o tímpano vibra e move a cadeia de ossinhos. Os ossinhos, martelo, bigorna e estribo, se movem e aumentam a vibração transmitida pelo tímpano. Depois, enviam este sinal amplificado para a cóclea. A trompa de Eustáquio comunica o ouvido médio com as fossas nasais. A sua missão principal é regular a pressão do ouvido para que o tímpano possa transmitir a vibração do som até o nervo auditivo de forma adequada. A cóclea é uma estrutura elástica que se enrola em forma de caracol. É a responsável por transformar as vibrações que recebe do ouvido médio em impulsos elétricos e sinais nervosos, para enviá-las ao cérebro através do nervo auditivo. Para cuidar do seu ouvido, recomendamos não usar fones de ouvido por mais de 1 hora por dia e usá-los em um volume baixo. Hoje vamos aprender como o ouvido funciona. Os sons são vibrações de ar que produzem ondas. Elas entram no pavilhão auditivo e depois passam pelo canal auditivo. Logo, as ondas chegam até o tímpano, uma membrana que parece um tambor e vibra com a chegada do som. Os 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, estão conectados ao tímpano. Com a vibração do tímpano, os ossinhos se movem e enviam ondas para a cóclea. A cóclea transforma estas ondas em sinais elétricos e as envia para o cérebro através do nervo auditivo. No cérebro, estes sinais são percebidos como sons que podem ser reconhecidos e compreendidos. Por exemplo, reconhecemos o som da ambulância e interpretamos este som como uma situação alarmante. Hoje vamos aprender as partes do olho. O olho é o órgão do sentido da visão. Ele é o responsável por captar a informação do mundo, formas, cores, movimentos, e enviá-la ao cérebro para que possamos saber o que ocorre ao nosso redor. Imagine que você vê um semáforo verde. O olho envia esta informação para o cérebro e este, por sua vez, enviará sinais aos músculos para que possamos atravessar a rua. Estas são as suas partes. A glândula lacrimal tem a função de produzir lágrimas, um elemento muito importante para dar nutrientes e oxigênio para o olho, além de mantê-lo úmido e limpo. Você sabia que o olho produz lágrimas o tempo todo, sem você perceber? A missão principal da pálpebra é a de proteger o olho. Ela se move muitas vezes por minuto de maneira involuntária, ou seja, sem a gente perceber.
Você já prestou atenção nos seus olhos quando vem um vento muito forte? Eles fecham sozinhos. As pálpebras descem para evitar que entrem elementos não desejados neles, como pó ou areia. Também fazem isso quando um objeto se aproxima ou quando há muita luz. A missão das sobrancelhas é a de proteger os olhos, evitando que o suor da testa e as gotas de chuva entrem neles. Os cílios têm a função de proteger os olhos, evitando que substâncias como o pó ou a areia possam entrar neles. Você sabia que eles também servem para fazer sombra no olho quando tem muita luz? A córnea é uma camada transparente que ajuda a focar os objetos. É uma parte muito importante do olho, mas não podemos vê-la, já que é um tecido semi-transparente. A íris controla a luz que passa para a pupila e é a parte colorida do olho. Por isso dizemos que existem pessoas com os olhos azuis, verdes ou marrons. Você sabia que a cor dos olhos é uma característica de herança genética? A pupila é um círculo preto situado no centro da íris e permite que a luz entre no olho. Quando tem muita luz, as pupilas ficam pequenas, se contraem. E quando tem pouca luz, as pupilas aumentam de tamanho, dilatam. A retina está no fundo do olho e tem milhões de células sensíveis à luz. É a responsável por receber a luz e enviar a informação para o cérebro através do nervo óptico. O cristalino permite focar os objetos que vemos, a diferentes distâncias. À medida que vamos envelhecendo, o cristalino pode perder esta capacidade, e por isso as pessoas veem embaçado. É o que se chama vista cansada ou catarata. O nervo óptico atua como um mensageiro que leva a informação visual da retina até o cérebro. Às vezes, há algumas alterações em uma ou mais partes do olho, que produzem problemas como a miopia e o astigmatismo. Para solucioná-los e ver com clareza, algumas pessoas precisam usar óculos. Algumas alterações no olho podem, inclusive, provocar a perda total da visão. É o que se conhece como cegueira ou deficiência visual. E estas foram as partes do olho. Interessante, não é? Hoje vamos aprender como funciona um dos 5 sentidos, a visão. O olho tem diferentes partes. Algumas têm a missão de protegê-lo e outras são as responsáveis pela visão. As partes que protegem o olho são as sobrancelhas, os cílios, as pálpebras e as glândulas lacrimais. As pálpebras abrem e fecham muitas vezes por minuto e permitem que o olho fique úmido e limpo. As glândulas lacrimais ajudam a limpar e eliminar os germes que chegam através do pó. As partes responsáveis pela visão são a íris, a pupila, o cristalino e a retina. A informação visual chega até a íris, que controla a quantidade de luz que entra no olho. Logo, a luz chega na pupila e passa diretamente para o interior do olho. O cristalino recebe a informação e é o responsável por focar bem os objetos e formas. A retina, que fica no fundo do olho, recebe a luz e envia a informação através do nervo óptico. O nervo óptico leva a informação até o cérebro, que reconhece e compreende o que o olho vê. Para proteger os seus olhos, recomendamos usar óculos de sol durante o verão, em lugares como a praia e a montanha. E assim funciona a visão. Hoje vamos aprender o que é o olfato e que partes do corpo são responsáveis por ele. O nariz é o órgão onde se encontra o sentido do olfato. É ele que percebe os cheiros e envia esta informação para o cérebro, para que este responda da maneira correta. Imagine que está cheirando a queimado. O nariz vai enviar a informação para o cérebro, que, por sua vez, vai enviar sinais para que o corpo reaja. O nariz também tem outras funções importantes. É o lugar por onde entra o ar que respiramos. Aqui é o filtro e o lugar de limpeza, para que as impurezas não cheguem no pulmão. Além disso, o nariz também umedece e esquenta o ar. Existem diferentes órgãos que participam quando se trata do olfato. Alguns deles são
As fossas nasais são os 2 buraquinhos do nariz, que permitem que entre o cheiro em direção à cavidade nasal. A cavidade nasal está em cima do osso do céu da boca e se comunica com a garganta. Esta zona é coberta por uma membrana mucosa, que mantém o nariz úmido. No nariz, temos pelos que limpam e filtram o ar. A membrana olfativa fica na parte superior da cavidade nasal. Ela é composta de células que são responsáveis por receber a informação e enviá-la para o cérebro através do nervo olfatório. O nervo olfatório está conectado com a membrana olfativa e transmite as mensagens do cheiro recebidas para o cérebro. Quando estamos resfriados, o nariz fica entupido e o olfato não funciona bem. Por isso, não sentimos os cheiros, ou sentimos com menos intensidade. E estas são as partes do corpo necessárias para sentir os cheiros, para o olfato. Interessante, né? Hoje aprenderemos como o olfato funciona. Os cheiros que podemos detectar são partículas ou substâncias químicas que se encontram no ar. Estas partículas viajam pelo ar, entram no nariz pelas fossas nasais e vão até a cavidade nasal. Na cavidade nasal existem pelos que esquentam e limpam o ar. Esta zona está coberta por uma membrana mucosa que mantém o nariz úmido. Depois, o ar já filtrado passa para a membrana olfativa. Nesta parte, há células responsáveis por receber a informação e enviá-la para o nervo olfatório. O nervo olfatório leva a informação até o cérebro, que é o responsável por reconhecer o que estamos cheirando e atuar. Uma vez que a informação chega ao cérebro, este transmite as ordens necessárias para reagir de acordo com os diferentes cheiros. Vamos ver um exemplo. Se o nariz detectar um cheiro de queimado, vamos procurar a fonte do cheiro, ou vamos para um lugar onde estaremos a salvo. Você sabia que tem animais que podem detectar mais cheiros que os humanos? Por exemplo, os cachorros. Por isso, são ótimos rastreadores quando alguém se perde no bosque. E é assim que o olfato funciona. Você gostou? Hoje vamos aprender sobre o paladar. Você já percebeu o sabor salgado da pipoca? Ou o sabor azedo de um limão? Por que os alimentos têm sabores diferentes? Tudo isso acontece graças ao paladar. O sentido do paladar nos permite identificar e conhecer os sabores dos alimentos. A língua é o órgão responsável pela percepção do sabor. A língua é coberta pelas papilas gustativas, encarregadas de coletar informações sobre os diferentes sabores e enviá-las ao cérebro através dos nervos responsáveis pela sensibilidade da língua. Existem vários tipos de papilas gustativas agrupadas em diferentes partes da língua. Existem 5 sabores básicos que as papilas gustativas podem captar: doce, salgado, amargo, azedo e umami. Sim, você ouviu corretamente. O umami é usado para definir alimentos que são muito deliciosos. O sabor doce é percebido na ponta da língua. O sabor salgado nos lados. O sabor amargo na parte de trás, perto da garganta. O sabor umami no meio. E o sabor azedo nas laterais e na parte inferior. Existem muitas nuances e sabores produzidos pela combinação desses 5. Você sabia que o olfato também participa do paladar? Por isso, quando estamos resfriados, parece que os alimentos têm menos sabor. Que interessante! Vamos imaginar que estamos comendo esta fruta. Quando ela chegar na boca, as substâncias químicas presentes na maçã entrarão em contato com as papilas gustativas que estão na língua. As papilas gustativas passam esta informação para o cérebro através dos nervos responsáveis pela sensibilidade da língua. O cérebro reconhece os sabores e também é capaz de decidir se a gente gosta ou não daquela comida. Esta maçã é super doce, eu adoro. Ai, esse limão é super azedo, eu não gosto. Cada um de nós sentimos os sabores de maneira diferente. É por isso que algumas pessoas podem gostar da mesma comida e de outras não.
O sentido do paladar também nos ajuda a proteger a nossa saúde, pois assim não comemos alimentos estragados. Se o sabor não for bom, o cérebro vai enviar sinais para que a gente não continue comendo. O paladar é incrível e essencial para a vida, você não acha? Hoje vamos aprender sobre o tato. Você já notou que a esponja tem uma textura áspera e que o algodão é muito suave? Por que será que nós sentimos frio ou calor? Tudo isso ocorre graças ao tato. O tato faz com que possamos detectar, identificar e diferenciar as características dos objetos e do ambiente. É por causa dele que podemos sentir a temperatura de um recipiente, a suavidade de um tecido, a forma de um presente e sentir os espinhos de um cacto. Isso mesmo! O tato também é o responsável pela dor. A pele é o órgão responsável pelo tato. Você sabia que a pele é o maior órgão do nosso corpo? Isso mesmo que você ouviu! Ela cobre o corpo todinho. A pele é dividida em 3 camadas diferentes: epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais superficial da pele e nos protege de agentes externos, como bactérias, vírus e fungos. Nela, existem pequenos orifícios ou poros pelos quais o oxigênio entra e o suor sai. Olhe para suas mãos. Você está vendo a epiderme. A derme é a camada intermediária da pele. Nela estão os vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas e uma série de receptores responsáveis pela coleta de informações do exterior. Existem vários tipos de receptores. Os corpúsculos de Pacini, responsáveis por sentir a pressão. Os corpúsculos de Meissner, responsáveis por sentir a forma e o tamanho dos objetos. Os corpúsculos de Ruffini, responsáveis por sentir o calor. Os corpúsculos de Krause, responsáveis por sentir o frio. Esses receptores, conectados às terminações nervosas, levam as diferentes sensações para o cérebro. Por último, a hipoderme é a camada mais interna e separa a pele dos órgãos internos. A sua principal função é manter a temperatura do corpo. O pelo da nossa pele nasce nesta camada. Você sabia que temos mais de 100.000 folículos na nossa cabeça? Imagine que encostamos neste prato quente. Os receptores e as terminações nervosas que estão na nossa pele captam as diferentes sensações e enviam esta informação para o cérebro através das terminações nervosas. O cérebro vai reconhecer a forma do prato, sua textura e, é claro, sua temperatura. Se tocarmos este prato quente, o cérebro enviará rapidamente um sinal aos músculos da mão para que ela solte o prato. Não é incrível? Como você pode ver, a pele é um órgão muito importante e por isso devemos cuidar dela. Vamos dar 3 dicas básicas de como fazer isso. Lave as mãos antes de comer, quando voltar do parque ou da escola e depois de ir ao banheiro. Quando tiver uma ferida, você deve desinfetá-la para evitar infecções. Você também pode cobri-la com um curativo ou com uma gaze. Evite tomar sol nas horas centrais do dia, principalmente durante o verão. Usar boné, roupa e protetor solar ajudará a proteger a pele. Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo.